Boa noite, pessoal. Hoje na aula de Direito do Consumidor, nós vamos tratar um pouquinho da questão do consumidor por equiparação, em primeiro lugar, né? Depois de finalizado, nós vamos tratar das definições de produto e serviço, e aí nós iniciamos um novo assunto que são os direitos básicos do consumidor, desde o direito à saúde, até o direito à segurança, o direito à informação, facilitação da defesa dos direitos em juízo e assim por diante. Tá? Se der tempo, a gente começa também a questão da responsabilidade civil do fornecedor dentro das relações de consumo. Basicamente, pessoal, nós vamos entender quais são as três figuras de consumidor por equiparação, aquelas vítimas do evento, aqueles que participam da relação de consumo ainda que indiretamente. Depois nós vamos ver as definições de produto e serviço e as particularidades que existem em cada um deles, né? Quando que eu vou fornecer um produto, quando é que eu vou prestar um serviço que esteja vinculado às disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando que os serviços públicos, por exemplo, eles podem ser enquadrados dentro das disposições do CDC, quando que não podem. E a partir daí nós vamos delinear algumas definições que vão ser bastante importantes também para a continuidade da matéria, porque nós vamos ver que tanto aquelas definições que a gente já viu nas aulas passadas de consumidor, de fornecedor, quanto essas de produto e de serviço, elas são bastante importantes para a continuidade da matéria, para a gente conseguir entender, né, o que vem aí pela frente, porque nós estamos ainda na parte que a gente chama de direito material do consumidor, né, que são aquelas definições básicas, aquelas questões de direito material realmente, né, dentro do direito do consumidor, mas nós ainda temos a parte de direito processual do consumidor. E aí, quando a gente entra até nessa questão de direito processual do consumidor, a gente tem que saber muito bem, a gente tem que ter muito em mente esses conceitos que nós estamos vendo agora, até para eventual descaracterização de um consumidor, ou para eventualmente classificar o consumidor, por que não, né? O produto e o serviço de modo a, de repente, modificar o curso de um processo que envolva o direito do consumidor por conta desse ponto aí. Em relação aos serviços públicos, nós vamos ver as diferenças que existem entre os serviços públicos que estão vinculados de uma certa forma com a atividade privada, né, e que se assemelham de uma certa forma à atividade privada a ponto de puxar essa utilização do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos ver a diferença para os serviços públicos que não estão nessa situação, aqueles que, desde a forma de remuneração até a forma de prestação, eles são diferentes e, portanto, são regidos por outras normas, né? Normas de direito administrativo, normas de direito constitucional, normas de direito civil e assim por diante, tá? E depois nós vamos ver também os direitos básicos do consumidor, como, por exemplo, por que será que os estabelecimentos eles têm que manter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor lá em cima do balcão, por exemplo, tá? Nós vamos ver também um pouquinho por que em juízo é diferente ser consumidor e não ser. Por que a luta, digamos, é tão grande para caracterizar alguém como consumidor em juízo? O que acontece, por exemplo, quando um produto, quando um serviço afeta ou pode afetar a segurança do consumidor? Tudo isso nós vamos verificar na aula de hoje. No material extra também tem. E quem tiver alguma dúvida, quem precisar de algum esclarecimento, pode falar comigo, eu estou à disposição, tanto no telefone quanto no e-mail. Só pegar com o líder da turma, tá bom?
Então, até mais, uma boa noite.